Olá, meus queridos e queridas, tudo bem com vocês? Aqui é o professor João e hoje nesse vídeo eu vou estar trazendo para vocês uma aula de geografia na qual a gente vai estudar ou começar a estudar as características do planeta Terra, certo? Esse lugar aí que Deus fez para que a gente possa morar, que a gente possa construir a nossa história, e a gente vai começar a entender um pouco das características gerais do planeta Terra, tanto as características internas do planeta, mas também a posição do planeta Terra no cosmos, no espaço, no universo. E eu espero que a partir disso a gente possa ganhar uma apreciação um pouco maior aí das obras de Deus, de tudo aquilo que Ele fez por nós, porque realmente Ele preparou esse cenário incrível para a nossa história, que é o planeta Terra, beleza? Então fiquem comigo, a gente vai ter uma grande introdução a esse tema a partir de agora, belezinha? Vejam bem, pessoal, eu trouxe aqui para vocês um versículo que eu gosto muito, tá lá no livro de Salmos, tá? 19, no versículo 1, que diz o seguinte: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Os céus declaram a glória de Deus. Veja bem, pessoal, quando eu vejo esse versículo, isso realmente me faz querer conhecer mais o planeta, conhecer mais a criação de Deus, porque o que eu vejo? Eu vejo que quanto mais a gente conhece a criação, quanto mais a gente conhece as obras de Deus, os planetas, os seres vivos, a estrutura que Deus criou para que a gente pudesse habitar, mais a gente conhece o próprio Deus, certo? E, obviamente, conhecendo as obras de Deus, a gente também acaba glorificando mais a Deus. Então, gente, é muito importante que a gente, nessa nossa caminhada aqui no planeta Terra, nessa nossa caminhada nesse universo que Deus criou, é muito importante que a gente se esforce para conhecer realmente as obras de Deus, para que a gente conheça cada vez mais tudo aquilo que Ele criou para que a gente pudesse usufruir, todas as condições que Ele deu para que a gente pudesse viver, se desenvolver, crescer, produzir e assim por diante, tá? Eu costumo pensar, pessoal, tem uma analogia que eu faço, pense aqui comigo, Imagina aqui uma peça de teatro, certo? Uma peça de teatro ela é formada pelo quê? Tem o palco, tem os atores, que vão fazer sua performance ali no palco, mas também por trás ali do palco tem uma pessoa que criou aquela peça de teatro, tem uma pessoa que escreveu a peça, certo? Que é o diretor, do teatro. O que isso tem a ver aqui com a nossa aula? Pessoal, eu costumo ver o planeta Terra, quando eu estou estudando sobre ele, como esse palco, Esse palco, nós somos os atores, Estamos nesse palco aqui fazendo a nossa peça, e quem criou tudo isso é o grande diretor, que no caso é Deus Pai, que criou esse cenário maravilhoso para que a gente possa estar vivendo aí a nossa vida, certo? Então, quanto mais a gente conhece, pessoal, a obra de Deus, realmente mais a gente vai poder conhecer o próprio Deus, dar glória a Deus e realmente entender o propósito de Deus para as nossas vidas. Afinal, Ele se preocupou tanto em criar esse cenário para que a gente pudesse viver, então a gente tem que conhecer cada vez mais esse cenário. E é isso que a gente vai começar a fazer agora. Vamos começar a entender algumas características gerais do planeta Terra, sua localização no espaço, o que tem a ver o planeta Terra com os outros corpos celestes, e também vamos ver todos os fatores que influenciam nas mudanças que acontecem no próprio planeta Terra. Lembrando então que, conhecendo mais o planeta, nós podemos entender mais sobre também quem nós somos, a nossa posição na criação e assim por diante, tá? Então vejam bem, pessoal, quando a gente está falando de planeta Terra, a primeira coisa que a gente tem que entender é que o planeta Terra ela é essa estrutura bem complexa, bem rica, tá? Tem muitos fatores que são necessários para entender o que é de fato o planeta Terra, certo? Não tem como a gente gastar apenas um pouquinho de tempo e conhecer tudo do planeta Terra. Não tem, porque é uma estrutura realmente muito complexa, que tem muitos organismos, tem muitas formas de vida, tem muitas coisas que capacitam o planeta a gerar forma de vida, tá? Então, o ponto de início da nossa compreensão do planeta Terra é esse, pessoal. A gente tem que entender isso. É uma estrutura muito complexa. E é justamente essa estrutura complexa, tá? Essa junção de todos esses fatores que permite o desenvolvimento da vida, certo? Por que temos vida aqui? Por que a vida se desenvolveu no planeta Terra e não em outros planetas? É justamente por causa de toda essa estrutura, todas essas condições que permitiram o desenvolvimento da vida aqui. Evidentemente, na nossa perspectiva aqui de soberania de Deus e de providência divina, Deus colocou
todas essas condições, né, a partir dos seus atos criativos, ele deixou o planeta Terra com essas condições para que a vida pudesse se desenvolver aqui. Né? Mais para frente a gente vai falar um pouquinho justamente sobre essas condições, tá? Mas bom, falando então do planeta Terra, primeira coisa é isso, é uma estrutura bem complexa, tá, pessoal? Tem muita coisa que envolve a gente entender e conhecer de forma bem aprofundada o planeta Terra. E onde que o planeta Terra está situado, né? Se a gente parar para pensar no cosmos, no universo, onde que o planeta Terra está situado? Porque o universo, gente, é realmente uma questão gigantesca, tem milhões e milhões de galáxias, tá, de estrelas, e a gente está situado em um lugar específico no universo, que é o que, pessoal? Onde que o planeta Terra está situado? No sistema solar, tá? Exatamente, sistema solar. E não só o planeta Terra. Junto do planeta Terra tem outros 7 planetas que compõem o sistema solar. A lista deles vocês podem ver, tá? Essa lista já está ordenada por ordem de proximidade em relação ao Sol, tá? Por que é sistema solar? Por que se chama isso? Porque o Sol é o centro desse sistema, tá? O Sol, essa grande estrela, é o centro desse sistema, no qual o planeta Terra e os outros planetas orbitam, tá? A gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas então olha só, pessoal, essa aqui é a lista dos outros planetas que compõem o sistema solar junto com o planeta Terra. Então nós temos Mercúrio, Vênus, a própria Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, tá? Então veja bem, pessoal, primeiro, por que esses nomes, né? Já se perguntaram por que o nome dos planetas? Todos esses nomes eles têm origens mitológicas, tá, pessoal? Eles vêm lá da mitologia greco-romana. Esses nomes aí que a gente usa até hoje foram dados lá na antiguidade pelos sábios e pelos astrônomos da antiguidade, e eles fazem referência a deuses da mitologia greco-romana, tá? Como, por exemplo, Mercúrio, Marte, Júpiter. Talvez você já tenha ouvido falar esses nomes desses deuses nas versões gregas, né? Então, por exemplo, Mercúrio era o Hermes, Marte era o deus Ares lá para os gregos, né? Então, como muito da nossa cultura tem a ver com o conhecimento que os povos lá da antiguidade clássica produziram, principalmente os romanos, tá? Chegou até nós a partir da dominação romana, os planetas também eles receberam o nome a partir, né, da mitologia lá dos povos antigos. Então a gente conhece esses planetas por esses nomes justamente por causa da mitologia, tá? Então Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, até, né, o Plutão lá, que era considerado um planeta, né, mas que depois foi rebaixado à categoria de planeta não, também é o nome da mitologia, né? Plutão é a versão romana do deus Hades, lá da mitologia grega, certo? Então a gente tem esses planetas, né, Terra, mais 7 planetas que compõem o sistema solar, né? O nosso planeta Terra ele está localizado no sistema solar. Inclusive, pessoal, algum desses planetas aqui, eles até são visíveis aqui do planeta Terra a olho nu, né? Só que a gente geralmente pode confundir com algumas estrelas e tal, tem que saber identificar. O planeta Vênus, por exemplo, dá para ver a olho nu aqui da Terra, né? E tem algumas técnicas assim para a gente conseguir identificar no céu o que é um planeta e o que é uma estrela, né? Tem geralmente ali a questão do brilho, né? Porque por exemplo, Vênus ele não fica cintilando, não fica piscando assim, né? Ele tem um brilho contínuo assim. Enfim, o fato é que da nossa posição no sistema solar, o planeta Terra, a gente consegue enxergar também aqui da Terra a olho nu alguns dos outros planetas. Basta a gente aprender a localizar eles aí, certo? Bom, pessoal, olha que interessante aqui essa imagem. A gente tem uma representação justamente da órbita dos planetas ao redor do Sol. O que é uma órbita, pessoal? Uma órbita, ela é justamente esse caminho que o planeta faz, certo? Ao redor do Sol. Tá, professor, mas e por que os planetas ficam ali orbitando ao redor do Sol? A gente já vai chegar lá, tá? Já vou comentar isso aí com vocês daqui a pouquinho. Mas veja bem, a órbita é justamente isso, tá? Então a órbita do planeta Terra ao redor do Sol é esse caminho que o planeta Terra percorre ao redor do Sol, tá? Que, como vocês sabem muito bem, essa volta total leva um ano, né? 365 dias. Depois a gente vai falar mais sobre isso. Mas isso é uma órbita, tá? É esse caminho aqui, ó, que os planetas fazem ao redor do Sol. Por isso que se chama sistema solar, porque os planetas do sistema solar, eles ficam orbitando ao redor dessa grande estrela que é o Sol. Tudo bem?
Aqui nós temos uma representação da ordem dos planetas, como eu falei, tá? Lógico, não é tão perto no espaço mesmo, né? Essa distância aqui é muito maior, tá? Muito maior. Isso aqui é só para a gente entender a ordem e também ter uma dimensão ali do tamanho dos planetas comparados uns com os outros, tá? Então a gente tem Mercúrio, mais próximo do Sol, Vênus, a Terra, Marte, Júpiter, tá? Júpiter, que inclusive na mitologia, né? Júpiter é a versão romana do deus Zeus da mitologia grega, que era o deus mais importante lá para os gregos antigos, por isso que o maior planeta do nosso sistema solar foi batizado de Júpiter, né? Porque representa lá na mitologia grega e romana, Júpiter, ou Zeus, ele era o maior dos deuses mais importantes e o maior planeta do nosso sistema ficou conhecido então com esse nome, tá? Então aqui nós temos a ordem dos planetas: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Veja bem, pessoal, vocês têm que saber quais são os planetas do sistema solar, tá? Isso é obrigatório e também tem que saber a ordem desses planetas, certo? Porque, pessoal, a ordem que os planetas estão, ou seja, a distância dos planetas em relação ao Sol, tanto em questão de proximidade ou quanto mais longe também, isso aí influencia diretamente nas características do planeta, certo? Então, a Terra tem as características que tem, a gente vai ver algumas delas, justamente por causa da distância que ela está em relação ao Sol, tá? Então é importante, pessoal, não basta só a gente saber quais são os planetas do sistema solar, decorar a Terra e os outros 7 ali. Não basta só isso. A gente também tem que saber a ordem de distância que esses planetas estão em relação ao Sol, justamente porque isso influencia, pessoal, influencia nas características do próprio planeta, tá? Então, quando tu estiver estudando, revisando esse conteúdo, tome um tempinho para decorar, tá? Para saber quais são os planetas e a ordem também dos planetas em relação à distância do Sol, certo? Então a gente tem essa representação aí, tá? Dos planetas e a ordem que eles estão de distância em relação ao Sol. Falando então do planeta Terra especificamente, a Terra é o terceiro planeta mais próximo do Sol e é o quinto maior do sistema solar. É lógico, né, que se vê comparado com os grandes outros planetas e com o próprio Sol, a Terra é pequena relativamente. Só que no sistema solar ela é o quinto maior planeta, certo? O sistema solar, pessoal, é interessante, é importante a gente falar, não é composto só pelos planetas que a gente acabou de ver, tá? O sistema solar ele é composto, além desses planetas, por outros corpos celestes, tá? Então, os outros corpos celestes, como por exemplo os cometas, asteroides, satélites naturais, tá? Que são satélites, a gente já vai comentar, certo? Mas o sistema solar, ele é composto não só pelos planetas, tem muita coisa, milhões de corpos celestes, tá? Então, como por exemplo os cometas, que a gente vê algumas passagens de alguns cometas, tem alguns cometas famosos na história, que passam de tantos em tantos anos, porque esses cometas eles também estão aí traçando as suas órbitas no nosso sistema, tá? Então cometas, asteroides, satélites e os planetas, tudo isso compõe o sistema solar, tá? Como eu falei para vocês, Plutão, ele era considerado um planeta também do nosso sistema solar, só que no ano de 2006, a União Astronômica Internacional rebaixou, então, Plutão da categoria de planeta para planeta anão, né, por causa de suas dimensões, do seu tamanho e assim por diante, tá? Então, Plutão era considerado um planeta do sistema solar e agora ele não está mais nessa categoria, tá? E o sistema solar? O sistema solar em si, ele resume o universo? O universo ele é composto só pelo sistema solar? Não, pessoal, ao contrário, o sistema solar ele é um dos muitos sistemas que tem no universo. Na verdade, pessoal, o sistema solar ele faz parte de uma galáxia que é chamada de Via Láctea, tá? Olha que imagem interessante aqui da Via Láctea. Essa aqui é a nossa galáxia, pessoal. Dentro dessa galáxia tem o sistema solar e dentro do sistema solar tem o planeta Terra e os outros corpos celestes, certo? Então, e aqui ó, nessa imagem, a gente tem esses pontos mais fortes, são outras galáxias. Então o universo, quando a gente está falando do universo, e gente, isso é muito grandioso, isso mostra realmente a potência criadora de Deus, como Deus ele tem essa capacidade incrível, né, todo esse poder de justamente criar um universo tão rico e gigantesco, né, como é o nosso. Então, veja bem, ó, a gente mora no planeta Terra, o planeta Terra faz parte do sistema solar. O sistema solar faz parte de uma galáxia chamada Via Láctea e
a Via Láctea é apenas uma das galáxias de muitas e muitas e muitas que tem no nosso universo, tá, pessoal? Então, isso mostra também, né, como nós somos especiais e privilegiados, que aqui nesse planeta, que faz parte desse universo tão gigantesco, tem todas as condições necessárias para a vida e para o desenvolvimento da vida, né? Isso mostra também o cuidado, né, na criação de Deus, que preparou, né, a partir das eras, aí, preparou tudo certinho para que a gente pudesse estar aqui hoje, certo? Então, pessoal, lembrem-se, quando a gente está falando de sistema solar e tal, não é o sistema solar não é tudo que existe no universo, é um dos sistemas. O Sol, ele é uma das grandes estrelas que tem no universo, e tem estrelas que já se sabe, né, que os cientistas já descobriram, que são muito maiores do que o Sol, tá? Mas o Sol é a estrela do nosso sistema e que dá as condições necessárias para que a gente sobreviva e tenha vida aqui no planeta Terra, né? Então, por mais que tenha estrelas muito maiores em outras galáxias, em outros sistemas, o Sol, que é a nossa estrela, dá todas as condições que a gente precisa, tá? Bom, vamos continuando aqui, pessoal, as características do planeta Terra. Como eu falei, o planeta Terra possui as características necessárias para o desenvolvimento de seres vivos, tá? Então, pessoal, isso aqui também é muito interessante parar para pensar. Sabia que, por exemplo, se o planeta Terra, tá, uma das características necessárias para o desenvolvimento da vida é a distância. O planeta ele tem que estar numa distância específica em relação ao Sol, que é o caso do planeta Terra. Se o planeta Terra estivesse um pouquinho mais longe do Sol, a vida não ia ter sido desenvolvida, porque daí as temperaturas iam ser muito, muito, muito baixas. E se o planeta Terra estivesse um pouco mais perto do Sol, tá? Se a distância entre o Sol e o planeta Terra fosse menor, aí a gente também não ia ter as condições necessárias para o desenvolvimento da vida, porque daí as temperaturas seriam muito altas, tá? Então, pessoal, olha que incrível pensar que toda essa variedade de vida que existe, né? Eu coloquei algumas imagens ali para vocês, justamente que simbolizam, né, toda essa riqueza dos seres vivos aqui do planeta Terra. Veja bem, pessoal, tudo isso só foi possível justamente por causa dessas características do planeta Terra, tá? Então, a distância em relação ao Sol, tá? Porque, como eu falei, precisa de temperaturas específicas, adequadas para o desenvolvimento da vida. Outra característica do planeta Terra que é importante para a vida é a presença da água em estado líquido, certo? Então, a gente tem outros planetas que não tem isso. Tá? A própria atmosfera que tem em volta do planeta Terra, que protege ali contra a maior incidência dos raios do Sol e assim por diante. Então, pessoal, toda essa variedade de fauna, de flora, todos os reinos animais, o próprio surgimento do ser humano, tudo isso foi pensado na criação, tudo isso foi sendo desenvolvido para que a vida pudesse acontecer aqui no planeta. Tá? Então essas características são muito importantes, pessoal, tá? Principalmente ali, como eu falei, a distância da Terra em relação ao Sol, que não podia ser mais distante ou menos distante, tá? Na distância adequada, tá? E também a presença da água, né? Vocês sabem muito bem que a água ali é a base da nossa vida, o ser humano e as outras criaturas não sobrevivem sem água, e aqui no planeta Terra, justamente pela distância adequada que o planeta Terra está em relação ao Sol, a gente tem a água nesse estado, tá? Se a gente estivesse um pouquinho mais longe, não teria água em estado líquido, e se estivesse mais perto do Sol também não teríamos, tá? Então, o desenvolvimento da vida não teria sido possível como foi, certo? Então, pessoal, olha só, pessoal, que interessante. Quanto mais a gente conhece as características do planeta, mais a gente entende, né, essa criação de Deus e toda a possibilidade de vida que nós temos aqui, tá? Outra coisa, pessoal, o planeta Terra, desde quando ele surgiu, tá, ele passa até hoje, né, por um constante processo de mudança. O planeta Terra, ele vai mudando ao longo, né, ao longo do tempo, tá? Portanto, as características dos continentes, características da flora, dos continentes. Só para vocês terem uma ideia, tá? Um fato curioso, lá, por exemplo, onde hoje é o deserto do Saara, que é na região norte ali do continente africano, antes do período Neolítico, na transição do Paleolítico para o Neolítico, lá a gente tinha uma grande floresta lá naquela região, tá? Só que por causa lá do último período glacial aconteceram mudanças climáticas na região, tanto boas quanto ruins, né? Ali surgiu um deserto, mas depois também surgiram vários fluviais ali que possibilitaram
o surgimento da agricultura e assim por diante. Então, pessoal, o planeta Terra, uma coisa que a gente tem que entender é que ele não é da mesma, o jeito que o planeta Terra é hoje, ele nem sempre foi assim, tá? E também existem outras mudanças sutis que vão acontecendo, tá? Essas mudanças, pessoal, a gente divide, tá? Essas mudanças acontecem por dois grupos de fatores. Isso aqui vocês têm que prestar atenção, ó. Veja bem, os fatores internos e os fatores externos, tá? O que são os fatores internos de mudança do planeta Terra, pessoal? A gente são os fatores do próprio planeta, por isso que é interno, tá? Tem a ver diretamente com a própria estrutura do planeta, como, por exemplo, o tectonismo. O que é o tectonismo, pessoal? Vocês já ouviram falar das placas tectônicas, né? Que são aquelas grandes placas ali que influenciam ali, por exemplo, quando tem aquelas cadeias de montanhas, né? Como a gente tem a Cordilheira dos Andes aqui na América do Sul, ali na região do Chile, mais ou menos. Na verdade, corta ali toda, né, a faixa oeste ali do continente sul-americano, aqui da América do Sul, tá? Veja bem, essa cordilheira, tá, que surgiu ali é justamente resultado do choque de duas placas tectônicas, tá? Então, a geografia do planeta Terra, ela vai mudando de acordo com esses fatores internos, como, por exemplo, o tectonismo. A gente também tem os abalos sísmicos, tá? Terremotos, maremotos, assim por diante, que também influenciam nas características geográficas do planeta. O vulcanismo também, né? Se a gente pegar os vulcões, né, que sofrem essas grandes erupções, aí a gente tem alguns vulcões ativos, outros que não estão mais ativos, mas isso aí o vulcanismo também é um fator interno de mudança do planeta Terra, tá? Então, quando a gente está falando das mudanças geográficas do planeta Terra e os seus fatores internos, a gente está falando desses exemplos aí, tá? Principalmente tectonismo, abalos sísmicos e o vulcanismo também, tá? Só que também a gente tem os fatores externos, que não são do próprio planeta Terra, tá? Não tem nada a ver com as camadas da Terra, com as placas tectônicas e assim por diante. Quais são os fatores externos? Os fatores do ambiente, tá, pessoal? Como, por exemplo, vento, chuva, neve, tá? As tempestades, isso aí é um fator externo. Ah, professor, mas a tempestade acontece aqui no planeta. Sim, meu querido, sim. Sim, acontece no planeta. Só que a gente está falando de interno e externo, mais ou menos assim, ó. Os fatores internos são aqueles do próprio planeta Terra, tá? Do próprio planeta, do globo terrestre, tá? A chuva, ela não faz parte do planeta em si, tá? Ela é um fator externo, tá? Ela incide sobre, ela influencia sobre. Veja bem, vou dar um outro exemplo aqui, vai ficar mais claro para entender. A ação dos seres vivos, por exemplo. Os seres vivos, eles influenciam na geografia do planeta Terra? Nossa, totalmente, pessoal. É só pensar, por exemplo, na flora e na fauna. Olha as mudanças, por exemplo, que os seres humanos causam no planeta Terra. A partir do desmatamento, a partir ali da luta pela sobrevivência com outras espécies. Tudo isso daí também acaba influenciando a geografia do planeta Terra. Isso é um fator externo. A ação do ser humano e dos outros seres vivos, por exemplo, é um fator externo, pessoal. Então, por exemplo, quando o ser humano desmata lá uma região e muda a característica geográfica daquela região, isso aí é um fator externo, não foi o próprio planeta, a partir das características do próprio planeta que aquela região mudou. Essa região mudou devido à ação externa de seres vivos, como, por exemplo, o ser humano, tá? Então, pessoal, quando a gente está estudando o planeta Terra, vocês têm que ter isso na cabeça, que o planeta Terra ele vai mudando, tá? Ao longo do tempo, e ele vai mudando devido a vários fatores. E a gente divide esses fatores entre fatores internos e fatores externos. Tudo bem? Em relação aos satélites naturais, lembra que eu falei para vocês, pessoal, que o sistema solar ele também é composto, além dos planetas, tá? Por outros corpos celestes. Nós temos, por exemplo, os satélites naturais. E, por exemplo, o satélite natural da Terra, você sabe muito bem qual que é. Tá lá no nosso céu, a gente vê todo dia de noite, né? A não ser que o tempo esteja muito ruim, que é a Lua. A Lua é o nosso satélite natural. Veja bem, o que é um satélite natural? Ele é um corpo celeste também, que orbita em torno, tá, de outro corpo. Então, por exemplo, a Terra é um corpo celeste e o nosso satélite natural é a Lua. A Lua orbita ao redor do planeta Terra, tá? Então veja bem, esses satélites naturais, eles não emitem luz, eles não têm luz própria, como as estrelas, por exemplo. Então a gente só consegue ver esses satélites naturais dependendo do reflexo da luz do Sol, tá? E, por exemplo, o planeta Terra tem a Lua, tem outros planetas, Júpiter, por exemplo, que tem um monte de satélites naturais, tem várias e várias e várias luas, não só uma, como é o caso do
planeta Terra, tá? Os satélites naturais, então, eles orbitam ao redor dos planetas devido à atração gravitacional, tá, pessoal? Veja bem, isso aqui é um conceito da ciência, tá? A física estuda isso, a astronomia estuda isso, mas eu vou explicar aqui de maneira um pouco simples para vocês, só para a gente entender por que a Lua orbita ao redor do Sol, tá? Veja bem, pessoal. Todo corpo que é feito de matéria, tá? Como eu e você, eu sou feito de matéria, você é feito de matéria, todo mundo, esse controlinho aqui é feito de matéria, tudo que tem, né, um corpo que dá para tocar, entendeu? Às vezes, né, a matéria ela é tão pequena que a gente não consegue tocar, mas vocês entenderam o meu exemplo, né? Veja bem, todo corpo, todo objeto ele é feito de matéria, certo? E toda matéria ela tem um determinado número de massa, tá? Então, quanto mais massa, tá? Na física, pessoal, vocês podem tentar fazer uma relação, não é a relação mais adequada, mas só para a gente entender, é como se fosse o peso ali do corpo, tá? Então, veja bem, a massa, pessoal, quanto mais massa um corpo tem, mais forte ele vai atrair os outros corpos que estão ao redor dele, tá? Por isso que o Sol atrai os planetas do Sistema Solar e os planetas do Sistema Solar ficam ali girando, orbitando ao redor do Sol, porque a massa do Sol é muito grande, certo? Só que a massa do planeta Terra é bem maior do que a massa da Lua, e então a Lua fica orbitando ao redor ali do planeta Terra, certo? Então veja bem, pessoal, todos os corpos, inclusive eu e você, tá? Todos nós temos uma massa e a gente atrai outros objetos ao nosso redor. Só que como eu e você, por exemplo, a nossa massa ela é muito pequena, essa atração é imperceptível, tá? Mas, por exemplo, a questão da gravidade, pessoal, é a mesma coisa que explica por que a gente fica preso, entre aspas, aqui no chão, certo? Por que a gente não está flutuando aqui no ar aqui? Por quê? Porque o núcleo do planeta Terra atrai a gente, certo? Veja bem, por que lá na Lua, por exemplo, a gente vê lá os filmes ou as cenas que aparecem, a gente ouve falar que o astronauta ele vai pulando, andando assim, porque lá a força gravitacional é menor, porque a Lua tem menos massa do que o planeta Terra, tá? Bom, para que serve essa explicação? Para a gente entender essa questão dos satélites naturais, tá? Satélites naturais, no caso do planeta Terra, que é o que a gente está estudando aqui, o nosso satélite natural é a Lua, e a Lua fica orbitando ao redor do planeta Terra, certo? Então é isso, pessoal. Quanto mais massa um corpo tem, mais ele atrai outros corpos celestes em direção ao seu centro. Por isso que a Lua fica girando ao redor do Sol, tá? Olha que interessante, a gente tem aqui uma representação desse movimento, né? O planeta Terra ele tem o seu movimento ao redor do Sol e a Lua tem o seu movimento ao redor do planeta Terra, certo? Ela fica orbitando o planeta Terra. Só que olha que interessante, pessoal, olha como é que é complexo e rico aqui a relação dos corpos celestes. A Lua ela é o satélite da Terra, mas a própria Lua, por causa da sua massa, ela também influencia coisas que acontecem no planeta Terra, como, por exemplo, as marés, pessoal. Tá? As marés é aquelas mudanças que acontecem no mar, tá? A posição do mar, nos rios também acontece isso. Tá? Então, por exemplo, olha essa imagem aqui, a gente tem uma foto e as duas imagens são do mesmo rio, tá? Um rio que fica no município de São Francisco, da Bahia. Veja bem, a gente tem aqui a maré alta e a maré baixa, certo? Olha a diferença ali da posição do rio, tá? Por que acontecem essas mudanças, certo? Isso acontece no mar também, no litoral, quando tu vai pra praia, viaja lá, hoje a maré tá alta, hoje a maré tá baixa. Por que tem essas diferenças? Justamente por causa da força que a Lua, tá? A força gravitacional que a Lua exerce sobre a água aqui no planeta Terra, certo? Então aqui a gente pode ver nesse esquema, por exemplo, tem a posição da Lua, certo? E, então a gente tem a Lua localizada aqui, maré baixa aqui nessa parte do no hemisfério sul, no hemisfério norte e onde fica a maré alta. Então veja bem, pessoal, é interessante porque a própria Lua, que é o nosso satélite, que orbita ao redor do planeta Terra, ela também influencia mudanças aqui no planeta Terra. É uma relação muito rica e muito complexa entre todos esses corpos celestes, tá? A Lua, pessoal, então só para a gente fechar essa primeira parte aqui, vocês já também ouviram falar, inclusive os povos antigos, os primeiros calendários, né,
que foram criados, eles eram calendários lunares, a partir das mudanças da Lua, das fases da Lua. E quais são as fases da Lua? A gente tem a Lua nova, a Lua crescente, Lua cheia e a Lua minguante, tá? Essas mudanças da Lua, essas fases da Lua, é justamente por causa da mudança da posição que a Lua está em relação ao planeta Terra, tá? Nessa sua órbita, ela fica ali orbitando, girando ao redor do planeta Terra e em determinado momento de onde ela está, ela vai aparecer aqui pra gente de uma maneira, justamente por causa do reflexo da luz do Sol, tá? Então vocês podem ver ali, quando a Lua estiver toda sombreada ali no céu, é porque é a Lua nova. Quando a sombra estiver do lado direito, aqui, olhando do hemisfério sul, é porque é a Lua crescente. Quando não tiver sombra na superfície da Lua, é a Lua cheia. E quando tiver a sombra do lado esquerdo, é a Lua minguante, tá? Então a gente vai aprendendo aí também a se localizar. Por isso que essas mudanças da Lua, elas serviam de base para os calendários antigos. Porque os povos antigos, eles falavam, faz tanto tempo que está na Lua nova, então passou tanto tempo. Agora mudou para Lua crescente, assim por diante, tá? Então, pessoal, é interessante, né, ver essa relação da Lua, que é o nosso satélite natural, com o planeta Terra, tá? Bom, pessoal, veja bem, a gente fez essa introdução, então, ao planeta Terra, principalmente a localização do planeta Terra, que é o sistema solar, tá? E a gente vai continuar vendo as características do planeta Terra, o movimento da Terra, né, translação, rotação e assim por diante, tá? Mas para a gente encerrar nossa primeira conversa, então, sobre as características do planeta Terra, eu só vou contar um pouquinho para vocês sobre duas teorias em relação à localização do planeta Terra no universo, que são duas teorias históricas aí, que foi um grande debate ao longo da história entre os cientistas, entre os estudiosos, que foi a teoria do geocentrismo e a teoria do heliocentrismo. Então prestem bem atenção, vocês vão ter que saber identificar quais são essas duas teorias e explicá-las, beleza? Bom, veja bem, pessoal, geocentrismo, tá? Geocentrismo, esse termo, ele significa a Terra no centro, tá? Geo vem da palavra grega para terra, tá? Então, a Terra no centro. Heliocentrismo vem também, junção da palavra grega helios, que significa o Sol, certo? Então, é o Sol no centro. Ou seja, tem uma teoria que defende que a Terra fica no centro do universo ou no centro do sistema, e a outra teoria que defende que o Sol fica no centro do sistema. Bom, como eu já falei aqui, a gente já fez toda essa exposição, vocês sabem muito bem qual que é a teoria mais defendida pelos cientistas e que a gente acredita ser a correta, tá? Hoje em dia, que é a teoria do heliocentrismo, mas nem sempre foi assim, tá? Lá na antiguidade teve um astrônomo e um filósofo muito importante que foi o Ptolomeu, ele era grego, e ele morou na cidade de Alexandria, que era um centro cultural ali da época, ali, que ficava no Egito, inclusive, essa cidade. E ele defendeu a teoria do geocentrismo, certo? É lógico, pessoal, com as informações que eles tinham naquela época, veja bem, Ptolomeu viveu ali no ano 100 depois de Cristo, com as informações que ele tinha sobre os planetas, as informações que ele tinha naquela época, as informações possíveis, os dados que ele tinha acesso, ele formulou essa teoria, que até, justamente, né, porque imagina, a gente vê lá, entre aspas, né, o Sol andando no céu, dá a impressão, para quem está aqui na Terra, se a gente não conhece mais como é que funciona, né, a órbita dos corpos celestes, dá a impressão que é o Sol que fica girando ao redor da Terra, certo? Que a Terra é o centro. Então, durante muito tempo, tá, essa teoria foi a mais aceita. Só que na Idade Moderna, a partir de cientistas importantes como o polonês Nicolau Copérnico, como Galileu Galilei e assim por diante, foi sendo desenvolvida e eles conseguiram provar, a partir dos estudos, que na verdade é o Sol que é o centro do sistema. E essa teoria, que é a teoria que a gente adota até hoje em dia, ficou conhecida como heliocentrismo, que é a teoria então que fala que o planeta Terra e os outros planetas ficam orbitando ao redor do Sol, que o Sol é o centro do nosso sistema, certo? Então fiquem com essa diferença aí entre geocentrismo e heliocentrismo, isso aí é muito importante para a gente entender também a história do nosso pensamento, história da ciência e assim por diante, tá? Bom, essa foi então uma introdução às características do planeta Terra e nas próximas aulas de geografia vocês vão estar estudando justamente, vão estar se aprofundando nessas características do planeta Terra, porque como eu falei, quanto mais a gente conhece as características do planeta Terra, mais a gente entende a criação de Deus, o propósito de Deus
e também mais a gente entende o nosso lugar nessa criação, certo? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.